quando é que pinta aquela série na tua vida? Aquela série foi uma... Eu estava recente em dublagem. Foi uma Sim, coisa... aquela série foi feita por todo mundo que estava começando, na verdade. Nós estamos falando, claro, dos Cavaleiros do Zodíaco. Foi... Como foi? Mais um, quando veio. Sim, era mais um. Quando veio, era mais um. Eu já tinha feito as Guerreiras Mágicas de Rei Arthur, fazia o Zagar e o Lantz, que eram os gêmeos, os vilões, que eram legal. E nessa época veio Cavaleiros. Aí eu comecei a fazer, sabe, eu fazia. Uhum. Você fez mais de um personagem naquela série? No começo a gente fazia, nem sei o quê, mas eu fiz algumas coisas lá no começo. Claro. Tanto que o povo, os fãs sabem. Os fãs sabem e eles falam, tudo. você fez isso, você Eles fez aquilo. Sabem tudo. Eu falei, não sei. É verdade. Mesmo porque quando eu estava fazendo, como eu te disse, era mais um. Uhum. Era mais Todo um. mundo estava Eu fazia, fazendo mas eu mais não um. imaginava o que ia ser. Ninguém sabia. E eu confesso, eu falo até hoje, eu nunca assisti Cavaleiros. Então eu fiz as minhas cenas e eu não sei a história, o que era. O resultado, claro. Não sei a história, o que era. Então tem toda, né, a deusa Atena e não sei quem. Eu não sei. Eu fiz a minha parte. Então, quando eu vou para evento, que eu vou pouco a evento, sou pouco chamado para eventos. Eu acho que eu não sou muito, não tenho muito carisma. Então, imagina. Quando eu vou e me perguntam, né, sobre o Cavaleiros, eu não sei. Eu fico numa saia justa porque eu não sei, né, não sei dizer. Porque é diferente já de Pokémon, porque Pokémon veio para minha mão, eu comecei a dirigir. Você é o primeiro diretor. Eu fui o primeiro diretor do Pokémon. Só que chegou na minha mão Pokémon e a gente não tinha referência também do que era. A única coisa que sabia é que num episódio, crianças no Japão tiveram convulsão. Uau! Então foi uma Isso? divulgação. É sério, porque tinha um estrobo, um colorido, uma coisa piscante que algumas crianças tiveram convulsão. Que loucura! Isso veio junto com o programa pra cá, então foi assim, meio que um marketing em cima também. Mas foi um marketing em cima, né? Só que quando a gente começou a fazer, aquilo foi crescendo muito. A Record fazia entrevistas com a gente. Olha, estão me dizendo aqui que esse episódio que as crianças tiveram confusão foi proibido até no Brasil. Foi proibido? É. Diz que é fofoca que estão contando para mim aqui. Então essa tá bom, eu acredito em você. Mas existiu mesmo esse episódio, né? Foi um Pokémon específico que chama como? Porygon. Olha lá. Foi esse que foi proibido, Porygon não entrou fez mal aqui. para as crianças. Fez mal. Tá vendo? Mas daí eu dirigi a primeira temporada. Eu escolhi o elenco. Escolhi o elenco para teste. Né? Selecionei um casting para teste. Foram aprovados. E tanto que eu tinha posto para a equipe Rocket o Márcio e o Rolo fazendo o James. Escolheram o Márcio. Eu não tinha feito o teste pro Brock, eu pus o Rolo. Então encaixou, então eu falei assim, pronto, vai. Mas aí o resto do elenco eu escolhi todo e foi legal, foi um trabalho gostoso. E depois ele foi crescendo, né? Foi crescendo, tomando um vulto mundial. Nunca. Né? É uma coisa imensa. Ficou uma coisa global. Daí vira jogo, tem as caçadas de Pokémon. E o povo, até hoje, quando eu falo, eu acho que o narrador do Pokémon, às vezes, tem mais peso para muitos do que o Cavaleiros. Cavaleiros mais para os fãs mesmo, específicos. Sim. Você é o narrador do Pokémon? Sou. Ainda hoje? Não, até a 17ª temporada, que foram os de São Paulo. Depois foi para o Rio, não sei como eles fizeram no Rio. No Rio eu não vi, não acompanhei mais. Tem informações aí pra gente? Estão dizendo que sou muito fã, inclusive, do que você fez. O Teco está dizendo que é fã do seu trabalho no Pokémon. No Pokémon. E você sabe que eu me escalei para fazer esse narrador. Porque ele só tinha uma chamada e finalizava o episódio. Falei, vou na tocada do original, que ele era bem contando uma história mesmo. Bem suave, contando a história, bem... Nossos amigos seguiam rumo à estrada, não sei o que. Eu falei, bom, eu vou nessa toada dele, que eu acho que dá para pegar legal. E foi. E aconteceu. Até me deram o troféu de narrador. Mas foi bem interessante fazer Pokémon também.